Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário do IEPREV comigo, Amanda Faria Mapa. A gente teve o cuidado nesse congresso de trazer algumas palestras que foram muito especiais, representativas aqui para o podcast, para que você pudesse ouvir no Spotify, no nosso canal em áudio, no YouTube em áudio e vídeo. E eu estou muito feliz de estar com esse grande escritor aqui, que eu sou uma leitora assídua, esse grande advogado, conselheiro do CRPS, ele que está sempre contribuindo para o enriquecimento da doutrina previdenciária e nos presenteando com inúmeras obras, a gente vai falar de algumas aqui. Então, estou muito feliz por recebê-lo. Além disso tudo, ainda tem a sua atuação acadêmica também, né? Mestre, professor. Nossa, eu tinha que ficar uma hora falando aqui desse histórico brilhante e profissional, mas vamos resumir porque eu quero te ouvir, você vai trazer muita coisa legal pra gente que eu já tô sabendo. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo Beirão. Muito obrigado, minha querida. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast para todos os nossos ouvintes. Espero que possa trazer algumas contribuições e tentar ser bem didático, bem prático, porque a gente sabe que a advocacia é uma batalha diária, né? Então a gente precisa estar focado naquilo que a gente se propôs a fazer e eu espero estar contribuindo também. Pois é, você falou prático, didático, e é isso que é bom, é ir direto ao ponto, né? Como se diz, vamos pular o histórico e vamos direto ao ponto. Porque no dia a dia da advocacia é isso que a gente precisa, é de prática, é de coisa pronta mesmo. E aí o doutor trouxe essa temática aqui para o congresso, que é assim, para a advocacia é um paradoxo, né? Não entre com uma ação judicial. É isso mesmo? É isso mesmo? Advogado, não entre com uma ação judicial. Advogado, que palhaçada é essa, doutor Beirão? Sem dúvida, desde a academia, né, quando a gente vai lá para a faculdade de Direito, a gente é doutrinado a sempre judicializar tudo. E no âmbito previdenciário, sobretudo depois da emenda 103, que trouxe a reforma da Previdência lá em 2019, nós temos visto que o Poder Judiciário ele tem encampado teses que muitas vezes são menos benéficas do que as próprias teses administrativas, sejam aquelas contidas nas normas do INSS, na IN, nas portarias, como também no próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, já esclarecendo que o Conselho de Recursos ele é um órgão autônomo em relação ao INSS, ele não é um puxadinho, um setorzinho do INSS que chancela as decisões da autarquia. Nós temos hoje uma independência no âmbito do Conselho de Recursos, onde as decisões que são proferidas pelo INSS, elas podem ser revistas ainda em âmbito administrativo. É um recurso onde você não tem custas processuais, é totalmente gratuito. E você tem alguns entendimentos em determinadas matérias que o entendimento administrativo é mais benéfico do que o próprio entendimento que o judiciário dá em determinadas matérias. Essa foi a temática da nossa palestra aqui no Congresso do IEPREV, onde a gente trouxe alguns exemplos de que, em determinados casos, vale mais a pena você entrar com recurso administrativo do que você entrar com uma ação judicial. E o doutor tem um livro que auxilia a advocacia nessa tomada de decisão aí. Sigo com o recurso administrativo ou judicializo a questão? E a gente tem que fazer essa decisão muito pensada. Já que tem decisões administrativas mais favoráveis, a sua obra vem a calhar nesse momento. Sem dúvida, essa obra é fruto de um estudo que, enquanto eu estava na terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos como presidente, fui incumbido pelo então presidente, Dr. Marcelo Bosso, de fazer um estudo para a atualização dos enunciados. E nesse meu estudo a gente identificou determinadas matérias, inclusive já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, algumas decisões que já haviam ainda que não sejam repetitivos, mas já tinha uma jurisprudência assentada, no sentido de a gente reduzir a judicialização. Ora, se você já tem
teses pacíficas nas cortes que tratam do assunto constitucional, do assunto federal em matéria previdenciária, por que que a administração insiste em aplicar teses contrárias, onde você nega um benefício que com certeza será concedido no âmbito judicial, onerando o erário público, porque você vai ter que pagar desde o requerimento administrativo, com atualizações monetárias, concursos. Então, a ideia desta obra, feito este trabalho no âmbito do Conselho de Recursos, é montar a melhor estratégia de atuação, ou seja, determinadas matérias você vai ter nesta obra o entendimento do INSS, o entendimento do Conselho de Recursos e o entendimento judicial também, para que no seu caso concreto você decida determinada matéria, se você é melhor ir para a via judicial ou se é melhor insistir na via administrativa. E o doutor pode dar um spoiler pra gente aí do que foi abordado na palestra, de alguma coisinha que tem nesse livro aí, de que o advogado não deve optar pela judicialização, porque na seara administrativa o entendimento é melhor para o segurado? Sem dúvida. No nosso livro Jurisprudência Administrativa Previdenciária Comentada, fazer aqui o merchan, Lógico. está disponível lá no site da editora Luju, para os nossos congressistas também está lá no estande de vendas. A gente trouxe um exemplo na nossa palestra da questão relacionada à eficácia do EPI. Recentemente, o STJ, no tema 1090, né, em repetitivo, ele afetou essa questão e ele decidiu que quando você tem a informação de que o EPI é eficaz no perfil profissiográfico previdenciário, a princípio ele descaracteriza essa especialidade da atividade. E também decidiu que o ônus da prova de comprovar uma possível ineficácia do EPI é do próprio autor da ação. Ou seja, em muitos casos o segurado trabalhou há 10, 15, 20 anos atrás, a empresa fechou, colocou que aquele EPI era eficaz e vai se tornar muito difícil para que o próprio segurado venha desconstituir aquela informação. E o que a gente observa no nosso dia a dia, na atuação previdenciária, é que quando as ações são geralmente nos juizados especiais federais, devido ao rito célere, né, toda aquela legislação afeta aos juizados especiais, é difícil que o juiz defira uma prova pericial ou que você faça uma prova por similaridade. Às vezes você tem que extrapolar. Ou ir para a Justiça do Trabalho, pensa! Isso que eu ia falar E agora. ter que judicializar isso na Justiça do Trabalho. Ou você extrapolar o âmbito da Justiça Federal para ir para a Justiça do Trabalho para tentar reverter uma informação que o ônus, então, passa a ser do segurado. Isso vai fragilizar e muito o reconhecimento das atividades especiais, tendo em vista que a gente vê que no dia a dia, raramente as empresas colocam que o EPI não é eficaz, até porque isso gera um aumento da carga tributária, né, do GILRAT, que ela tem que pagar além do 1, 2 ou 3%, pode chegar a um acréscimo de 6, 9 ou 12%. Então, normalmente, as empresas informam que o EPI é eficaz, mesmo que eles, na prática, não sejam. E o Conselho de Recursos, ele tem um enunciado. 12 é o número da sorte, enunciado 12 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que traz a tese justamente oposta, no sentido de que a simples informação no PPP de que o EPI é eficaz não descaracteriza a atividade especial, devendo ser observado todo o ambiente de trabalho. Esse enunciado foi publicado em 2019 e na nossa atuação lá na terceira Câmara, depois na quinta Junta de Recursos, nós temos visto que não existem decisões no Conselho de Recursos que indefiram a atividade especial por conta de EPI. Isto porque o enunciado ele tem um caráter vinculante, ou seja, as unidades do CRPS não podem julgar em desacordo com o enunciado. Você pode ter situações em que a atividade especial não for reconhecida, ou porque o nível de intensidade de um ruído está abaixo, ou porque a metodologia não é a correta, ou porque não tem a assinatura do responsável, mas não mais por conta do EPI, tendo em vista este enunciado. Com esta decisão do Superior Tribunal de Justiça transitando em julgado,
Nós teremos, então, mais do que nunca, uma decisão do âmbito judicial mais prejudicial do que o entendimento administrativo. Quer dizer, siga com o recurso administrativo, porque confesso, eu mesma fico assim: "Gente, recurso administrativo vai demorar, nós vamos perder tempo", porque você sabe que alguns juizados, eles têm ido mais rápido do que alguns julgamentos de recurso. A gente sabe que, o recurso humano é escasso, é uma demanda enorme, não consegue dar vazão a tudo que chega, ainda mais agora com a digitalização, a virtualização do acesso, aumentou muito o número de requerimentos, e aí com certeza esse trabalho de requerimento entrando em mais números, vai chegar mais números também, eh, para o conselho, né. Com certeza os indeferimentos automáticos também acaba sobrecarregando o trabalho lá, mas confesso que eu fico assim: "Não gente, na justiça vai mais rápido, tem um honorário sucumbencial", mas o que que adianta nesse caso, por exemplo, eu entrar na justiça sendo que eu vou ganhar um não lá, não adianta, eu vou prejudicar o cliente, né, então, realmente são pontos, assim, que a gente tem que tomar muita atenção. Tem mais alguma coisa que é melhor não, tem muita coisa, temos um livro, né, e que eu já quero já o seu autógrafo, e inclusive que vou adotar na prática do escritório, porque é isso, é adotar na prática, o advogado é o primeiro juiz da causa, é chegar o processo lá e falar: "Opa, esse daqui, a estratégia tem que ser administrativa, a estratégia judicial não vai adiantar, né". Sem dúvida, é uma questão que a gente se depara, né, sempre nas nossas aulas e palestras e cursos, e eu sempre, pergunto, né, para as pessoas: "Você quer uma decisão rápida que negue o direito ou você quer uma decisão que pode até demorar, mas que garante o seu direito?" E com um agravante, no âmbito administrativo, você pode entrar com requerimento quantas vezes você quiser, com novos documentos, com novos elementos. No judiciário, transitou em julgado, já era. Aquele direito que foi perdido, acabou. E, a própria Lei 8.213, no seu artigo 126, parágrafo 3º, ela fala que quando você entra com recurso administrativo que tem o mesmo objeto de uma ação judicial, como a ação judicial sempre prevalecerá sobre a decisão administrativa, aquele recurso ele vai ser não conhecido. É caracterizada a desistência tácita daquele direito de recorrer. Então, por isso que a gente alerta, né, os advogados e advogadas, na hora de traçar a estratégia, se atente para essa situação. A gente sabe que tem clientes que, olha, não sei se, eu acho que com todos os advogados, todo cliente tem um amigo, um vizinho, um parente que tem um advogado que é sempre mais competente que a gente, que foi causa ganha, que não demorou e ele já está aposentado. Cuidado, gente. Tenham cuidado, porque uma vez que a decisão é trazida, como foi o caso do EPI, em um representativo de controvérsia, toda uma coletividade de segurados e dependentes é atingida, não digo nem indiretamente, é diretamente no seu direito. Temos muitas situações onde, por exemplo, atividade rural. Brasil afora, a gente sabe que tem uma realidade diferente em cada canto do país, mas normalmente a gente ainda tem um preconceito em relação à figura do segurado especial. Tem pessoas que entendem que ele não pode falar corretamente o português, que ele não pode ter uma moto, que ele não pode ter um caminhão para poder, fazer a comercialização da produção. Ou de segurado especial com a miséria. Exatamente. E isso a gente vê relatado diariamente, em decisões, em audiências, e o âmbito administrativo, ele é mais objetivo com o que diz a letra da lei. O, segurado especial está lá caracterizado no inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213, que é aquela pessoa que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados, né, fixos, enfim, todos aqueles, conceitos. E é isso que é trabalhado no âmbito administrativo. São as provas documentais. É possível você fazer oitiva de testemunhas por meio de justificação administrativa. E a questão da muitas vezes, né, eu já vi juízes dizendo que, aquela pessoa não tem características físicas de segurado especial, seja lá o que isso venha a ser, porque a lei não traz. Então, em relação à atividade rural,
mesmo quando um membro exerce uma atividade urbana, o enunciado número 8 do CRPS, no inciso terceiro, fala que, havendo provas em nome dos demais membros, aquele membro fica excluído e não os demais. Já o STJ, em 2 repetitivos, ele disse que, a depender de quanto aquele membro que trabalha na atividade urbana ganha, se for suficiente para manter a família, todo o restante da família é descaracterizado. Mais uma decisão onde, em âmbito administrativo, você tem uma decisão mais benéfica do que o próprio entendimento judicial. É verdade. E o que acontece é que, se a gente começar a judicializar essas situações que a gente já tem um parecer favorável do CRPS nos enunciados, vamos supor, um processo de benefício deste daí, que é indeferido administrativamente, eu vou judicializar direto sem levar isso a recurso. Se isso for chegando lá, daqui a pouco vira uma súmula vinculante aí, e o CRPS vai mudar o enunciado dele. Então, na verdade, a gente tem mesmo que desincentivar ações judiciais, onde a gente tem teses favoráveis ao segurado. Então, assim, consultem os enunciados. Muitas pessoas não conhecem os enunciados do CRPS, né? Nem o regimento interno, inclusive, eu falo isso, que a pessoa tem que conhecer as regras do jogo, né? Tem que saber qual que é o procedimento. Exatamente. E é isso que muitos advogados eles pecam, porque, ao não conhecer, o procedimento no âmbito dos recursos administrativos, às vezes eles podem tomar uma decisão equivocada na hora de fazer o reconhecimento do direito naquele caso. Em relação a isso, tem uma outra obra minha que trata exclusivamente do processo recursal administrativo previdenciário, também disponível lá na editora Luju, onde a gente trata desde o início do processo recursal, com o indeferimento do INSS, até você levar a discussão para o órgão máximo do Conselho de Recursos, que é o Conselho Pleno, onde são produzidos os enunciados vinculantes, onde são produzidas as resoluções que, em que pese não ter a característica de ser vinculante, ela já dá uma perspectiva de como esse órgão, que responsável por essa uniformização, como que ele tem tratando esse assunto. E aí nós podemos, Ave Maria, falar de um monte de resolução em relação a BPC-Loas, em relação à atividade especial, em relação à caracterização de união estável, de dependência econômica. São 18 enunciados que a gente trata, questão de devolução de valores recebidos indevidamente, questão de cômputo de carência, né, dos benefícios por incapacidade, se conta, se não conta, se precisa ser intercalado, se não precisa. E tudo isso, pessoal, está lá, acessível para quem tiver o interesse lá nas nossas obras, também lá no nosso site gustavobeirão.com. Nós fazemos um compilado de atos, de normas, de jurisprudência administrativa e judicial, previdenciária, e de outras que tenham relação com o direito previdenciário, alguma coisa na seara trabalhista, tributária, até de família. A gente deixa lá compilado por assunto, para facilitar a pesquisa e auxiliar na escolha dessa melhor estratégia na hora de fazer o reconhecimento do direito, e traçar o que é possível ser reconhecido na via administrativa, aquilo que não dá, aí sim levar para o Poder Judiciário, mas já com aquele direito assegurado na via administrativa como sendo matéria incontroversa lá no Judiciário, ou seja, o INSS não vai poder mais contestar aquilo que já foi concedido administrativamente. É trabalhoso, eu sei, exige muito tempo, muita preparação, mas a gente tenta contribuir com os nossos materiais, com as nossas aulas, com os nossos cursos, e aqui com esse podcast também, que eu estou adorando fazer. É isso aí, é começar o processo administrativo, na verdade, com o pé Com direito, né? certeza. Porque o processo administrativo, ele está ganhando cada vez mais importância. A gente teve o tema 350, que tornou o requerimento administrativo obrigatório. Antes a gente não tinha, então isso aí já foi uma virada. Olha, tem que fazer o requerimento. Então, e aí agora, com essa virtualização, o que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de um processo administrativo
tá virando coisa julgada eterna, porque o processo fica ali. Então aconteceu alguma coisa ali errada, que provou uma coisa errada contra o seu, fica ali dentro do processo. Um novo procedimento administrativo, o servidor vai abrir aquilo ali, mas vai abrir os outros processos também. Então tem que ter muito cuidado nessa atuação administrativa. E aí o doutor me dizendo aí quantas leis, quantos julgados, quanta informação. E aí a gente vê mais ainda a necessidade de ainda na seara administrativa o acompanhamento do advogado, né. Sem dúvida. E em tempos em que estamos aguardando a decisão do STJ no tema 1124, que discute os efeitos financeiros da concessão ou da revisão do benefício, quando aquela prova que dá efetivamente direito àquele benefício, àquela revisão, é levada apenas no âmbito judicial. Nós já temos a decisão da relatora, no sentido de que quando a prova é levada apenas em âmbito judicial, você perde os seus efeitos financeiros da data do requerimento administrativo e passa a contar apenas da citação do INSS na ação judicial. Atualmente, no Conselho de Recursos, nós estamos julgando, só para os doutores e doutoras terem ideia, recursos que foram protocolados no INSS em 2020, 2021. Cheguei até a pegar Lembrando um que de nós estamos em 2019. junho de 2025. Exatamente. Então veja, você estaria perdendo pelo fato de não trabalhar corretamente a prova no âmbito administrativo e em algumas matérias muito mais flexível do que no próprio judiciário, está perdendo 3, 4, 5 anos de atrasado. Ainda que o judiciário venha conceder o direito, você vai conceder ali da citação do INSS para frente, deixando valores vultosos se perderem, porque não fez uma correta instrução do processo administrativo previdenciário. E é importante as pessoas saberem, para quem, né, não tem um costume de recorrer administrativamente, quando você faz um recurso é julgado, não é o INSS que julga, Exatamente. porque tem esse erro, porque como a plataforma é uma só e você faz a apresentação do recurso dentro da plataforma do INSS, de repente tem ali uma ilusão, né. Explica pra gente, doutor, como é que funciona, quem tá julgando, porque é importante eles entenderem isso, quem tá julgando, e lembrando que que não é o INSS que julga, né, dá o spoiler, e que o INSS não julga, mas está vinculado à decisão, ele tem que cumprir a decisão. Exatamente. Dentro da hierarquia do processo administrativo previdenciário, nós temos o INSS como autarquia que vai avaliar em primeiro momento o direito daquele segurado, e nós temos um conselho de recursos que ele é composto por 3 instâncias, um órgão que não é dentro do INSS, ele é ligado diretamente ao próprio Ministério da Previdência Social e com uma grande singularidade em obediência ao artigo 10 da Constituição Federal. A composição dos órgãos julgadores do Conselho de Recursos tem representantes da sociedade civil. Nós temos representantes dos trabalhadores, representantes das empresas, além dos representantes de governo. Então, quando o Conselho de Recursos dá uma decisão, é sempre uma decisão colegiada, onde toda a sociedade civil está representada para chancelar aquela decisão. E uma vez que a decisão é dada pelo Conselho de Recursos, nós temos a primeira instância, né, chamada Juntas de Recursos, segunda instância chamada Câmaras de Julgamento e a terceira instância chamada Conselho Pleno. Quando há o esgotamento dessa tramitação, que muitas vezes nem precisa percorrer as 3 instâncias, o INSS não pode deixar de cumprir aquela decisão do Conselho de Recursos e o melhor, uma vez que o INSS perdeu, ele não vai recorrer no judiciário das decisões do Conselho de É Recurso. verdade, eu não tinha pensado isso. E outra, porque até seria uma situação absurda, seria a AGU contra a AGU no tribunal. E outra, os valores eles não vão para precatório, você recebe lá num PAB, que é um pagamento Gente, alternativo de isso benefício, aí corrigido pelo INPC. Então você não vai ficar, você ao ganhar a ação no âmbito administrativo, não vai ficar o dinheiro para o seu neto receber, você vai receber em vida aquele valor. é isso, você recebe, assim, quase que imediatamente, vamos dizer assim, e não tem o limite do precatório ali de 60 salários mínimos, entendeu? Então, vi vantagem, como se diz, vi vantagem. Tá quase me convencendo, porque
Eu gosto é da briga, né, mas pra que brigar? Com certeza. Deixa para o judiciário só criar tese, aquilo que não foi possível de resolver no âmbito administrativo. Tem muita coisa, muita matéria ainda a ser explorada no âmbito administrativo, sobretudo no Conselho de Recursos, onde quando na época ainda estávamos na terceira Câmara, nós escrevemos alguns dispositivos do regimento interno, e hoje o artigo 54 do regimento interno é fruto da minha pesquisa de mestrado, que trouxe o princípio da juridicidade para o âmbito administrativo, ou seja, o artigo 54 do regimento, parágrafos 1º e 2º, dá a possibilidade do julgador ele aplicar nas decisões administrativas entendimentos do STF e do STJ que foram tomados em sede de recurso repetitivo em repercussão geral. Podemos aplicar as súmulas do STJ, as súmulas do STF, as decisões decididas pelo STJ em incidente de IRDR e IAC, né? Incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, você tem o melhor dos dois mundos. Isso é maravilhoso, porque o INSS não internaliza essas decisões judiciais, não internaliza. Então isso é Com maravilhoso. certeza. E aí o que acontece? Se vocês, advogadas e advogadas, não provocarem o conselho de recurso, a gente é que nem o judiciário, a gente não tem como agir de ofício, a gente precisa que vocês recorram para que nós possamos aplicar as teses, né, oriundas não só dos nossos enunciados, dos nossos entendimentos administrativos, mas existem teses judiciais que também são, a contrário senso dos exemplos que nós utilizamos, são mais vantajosas que o entendimento administrativo, e você pode, no âmbito do conselho, estar pensando essas melhores teses, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, e fazer a sua melhor estratégia, que já está mastigada nas nossas obras. Doutor, que aula! Que aula! Te agradeço demais. Foi assim esclarecedor. Saí convencida, saí convencida. Pronto, mais um para a irmandade do processo administrativo aqui. Muito obrigada, professora. Agradeço a sua presença, é sempre brilhante, suas palavras sempre enriquecedoras. Estou muito feliz de você ter me dado a honra de estar aqui ao seu lado, desse bate-papo gostoso. Eu falo que é um ócio criativo, que eu estou aqui me divertindo, mas aprendendo tanto e levando essa informação para todo mundo. Professor, deixa uma palavra final para o pessoal e deixa também as redes, o site, mais uma vez aí, onde que o pessoal te acha. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer o convite do IEPREV por estar participando pela primeira vez desse grandioso congresso, maravilhoso em todos os sentidos, da qualidade dos palestrantes, dos assuntos, da organização. Parabéns a toda a equipe organizadora. Quero dizer que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. No Instagram é beirão.professor, também no Facebook e no YouTube, tudo beirão.professor. Nosso site é o gustavobeirão.com, e quero desejar a todos que estão nos ouvindo uma excelente prática previdenciária, atuação de excelência e de sucesso, e contem comigo sempre. É isso aí. Recorram, pessoal, recorram. Ai, a gente finaliza aqui mais um episódio do IEPREV Talk. Nos siga nas redes sociais. O meu Instagram é Amanda Faria Mapa. O do IEPREV, claro, @IEPREV. A gente está no Spotify, no YouTube. Sempre um episódio novo, um tema mais interessante ainda, recebendo convidados ilustres. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Amanda. Um grande beijo a todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Até o próximo episódio, pessoal.